Produzido em 1937, Capitães da Areia, de Jorge Amado, retrata uma realidade vivida por uma parcela significativa da população de Salvador. A década de 30 foi um momento em que o Brasil vivia um governo autoritário e repressou as ideias opositoras do governo. Capitães da Areia é tão impactante e importante que foi queimado em praça pública em novembro de 1937, no Estado Novo de Getúlio Vargas, reforçando o autoritarismo e a repressão às ideias divergentes. Nesta realidade, tratada como invisível aos olhos da burguesia, as crianças do livro são marginalizadas desde cedo e sofrem da carência de uma coluna social crucial na formação humana, a família. Dessa forma, elas começam a se aproximar e criar uma rede de apoio, como uma família, e adotam alguns personagens como figuras mentoras. Sem pernas, um menino que foi, uma vez, pego pela polícia e por isso passou a ser um jovem amargo que odiava tudo. Por ser manco, às vezes era usado nos assaltos a casas. Ele batia nas portas das casas dizendo ser morador de rua e necessitar de um lugar para morar. E quando finalmente encontrou o amor de sua mãe, teve que deixar um sonho de lado em troca de sua fidelidade ao grupo, aumentando ainda mais sua amargura. No fim, ele acaba se suicidando quando estava fugindo da polícia. Sua história ressalta a importância de encontrar um propósito e apoio mútuo, mesmo diante de desafios extremos. Ele é um exemplo de como é possível buscar um futuro melhor, mesmo em circunstâncias difíceis. Pedro Bala, líder do bando, é uma figura central e paterna. Ele tem esse nome pois seu pai foi morto baleado no momento em que o menino tinha 5 anos. O pai, que participava de uma greve nas docas, levou um tiro dos policiais que tentavam combater a revolta. Depois de sua morte, Pedro passou por algumas casas de família, mas logo foi morar na rua. Na rua, o garoto conheceu o grupo dos Capitães de Areia e entrou para o grupo dos jovens órfãos abandonados que roubava e furtava pessoas para sobreviver, morando em um trapiche velho na cidade de Salvador. Pedro Bala era muito focado e trabalhava anos em conhecer todas as ruas e becos da Bahia para que assim pudesse fazer os seus assaltos com o grupo. Ele era ativo e tinha uma postura de chefe, tomava a frente e resolvia os problemas. Sabia planejar os roubos e trabalhava em conjunto com seus colegas. Quando ainda não era o chefe dos capitães, entrou em uma briga com Raimundo, antigo chefe, para defender um dos integrantes do grupo, e se tornando assim o novo líder. Ele tinha um projeto de vida de seguir o caminho da revolução. Comanda uma brigada de choque formada pelos Capitães de Areia, que intervém em comícios, em greves e em lutas obreiras. Mas, no final, abandona o grupo e o trapiche. Deixa Barandão ser o novo líder e se torna militante proletário, perseguido pela polícia por ser organizador de greves e dirigente de partidos ilegais, isto é, um revolucionário. Padre Pedro era muito humilde. Era um dos mais humildes entre aquela legião de padres da Bahia, mas tinha um diferencial importante para o exercício de sua profissão, a compaixão para com os marginalizados. Cuidar destas crianças era cumprir o seu papel de servo de Deus. Para ele, um líder religioso não deveria apresentar somente a mensagem cristã sem enfrentar os problemas sociais daqueles que receberiam a mensagem. O poder político e religioso da época, que se insurge contra aqueles que ficam ao lado dos pobres e contra os interesses dos ricos. Por esta razão, foi chamado à presença de seu superior. Acusado de ser amigo das crianças e de compactar com seus roubos e crimes, o padre é acusado de ter praticado o mesmo pecado que Jesus praticou, andar com os pecadores. Padre Pedro manteve-se firme e ficou até o fim junto aos Capitães de Areia, mais tarde indo trabalhar junto aos cangaceiros, com o pessoal prejudicado da laia do bando de Lampião. Com isso, nós podemos ver que Padre Pedro é um dos poucos amigos dos Capitães de Areia, e a primeira vez que ele aparece no livro é com confusões com as autoridades, após denunciar os abusos cometidos no reformatório. Diante disso, nós podemos dizer que o projeto de vida de Padre Pedro é ajudar os mais necessitados e fazer com que o seu papel na sociedade não se restrinja somente à religião, mas também com os problemas sociais. Este é o projeto de vida de Padre Pedro. Pirulito não era diferente dos demais. Desde novo, teve que se acostumar a viver no ambiente da rua. Portanto, teve que lidar com as dificuldades desde cedo sozinho. O projeto de vida de Pirulito era voltado a encontrar uma família, onde ele encontrou esse ambiente familiar nos Capitães de Areia, o qual se sentiu muito acolhido e fez parte dessa... Dora,
Sendo a única menina do grupo, tinha uma imagem materna entre os meninos. Aproximou-se romanticamente de Pedro Bala e com isso conquistou respeito e amizades no grupo. Assim que entrou, os jornais reportaram a presença da garota, que logo foi capturada e mandada para um orfanato de freiras, assim como o Pedro Bala foi mandado para o reformatório. Apesar de um ambiente no orfanato ser menos violento do que no reformatório, Dora entra em depressão profunda e é resgatada pelo seu fiel grupo, os Capitães de Areia. Dora, como estava muito doente, morre de febre e a sua morte foi uma grande mudança no grupo. Durante a sua vida, a Dora tinha o grande objetivo de conquistar sua liberdade e autonomia e ter uma família que a amasse por ter perdido seu pai e mãe para a varíola quando era apenas uma criança.